E aí, galerinha, beleza? Hoje vamos iniciar aí essa nova etapa aí do curso, com algumas aulas interativas aí. Infelizmente, a situação requer todo esse cuidado, ok? Então vamos lá, gente. Estatística, nós trabalhamos nas aulas anteriores as revisões, beleza? E de conteúdo básico de matemática, e agora a gente está entrando direto no assunto, ok? Então vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer o vocabulário usado na estatística. Conhecer, tá? Não é aprender. É só vocês conhecerem onde vocês vão buscar. Por que eu estou falando isso? Porque à medida que nós formos entrar em cada conteúdo, aí a gente trabalha essas palavras específicas. A gente volta, vai lá no início da apostila, vê o significado daquela palavra, vem, faz aquele cálculo ou aquela pesquisa, beleza? Então a gente vai gradativamente, porque senão eu vou passar tudo e vocês vão chegar lá na frente, vocês vão esquecer, vou ter que voltar. Então a gente vai usando o que a gente precisar. Aprender as formas de arredondamento, beleza? Que eu vou explicar, e montar uma tabela de dados, que é o objetivo. Na verdade, essa tabela de dados eu iniciei na última aula, a gente chegou a trabalhar um pouquinho sobre ela. Esse assunto está na apostila entre a página 1 e 9, ok? Essa apostila eu até coloquei aqui para mostrar para vocês, ó. Ela vai estar no SEI, beleza? Se você inicia com ela aqui, ó, ela já tem conceito preliminar, já tem esses vocabulários, essas palavras, o significado, exemplo, população e amostragem, o que é, exemplos de o que é população e amostragem, espaço amostral, ele vai dando exemplo. Isso aí vocês podem estar lendo para ajudar vocês. Hoje a gente vai começar a usar essas palavras qualitativo e quantitativo para montar a nossa tabela de dados, ok? Então tá aqui a apostila, devagarzinho a gente vai usando ela até o final, ok? Deixa eu fechar aqui para a gente continuar. Então a gente vai para a segunda parte, que é aprender a forma de arredondamento. Então olha só, gente, o arredondamento ele tem praticamente 4 situações. A primeira e a segunda situação são números. Exemplo, eu tenho aqui valor entre 0 e 4, eu não arredondo nada, deixo do jeito que está, beleza? Porque é menor do que 5, né, que a gente fala. E números maior do que 5, eu acrescento 1 no seu valor. Então, exemplo, eu tenho aqui 7,34856. Eu quero arredondar para décimo, gente. Décimo é uma casa após a vírgula, mas eu posso arredondar para centésimo, para milésimo, ok? Só para inteiro, só a parte inteira. Então vamos lá, ele quer arredondar aqui para décimos. Quem vem depois do 3 é o 4. Ele está entre 0 e 4. Se ele está entre 0 e 4, eu não mexo nada, continuo 7,3. E desconsidero todos esses valores que estão aqui. Então o arredondamento é 7,3. O que eu tenho que ter cuidado? Sempre eu vou usar o valor, o próximo valor. Se eu quero arredondar para décimo, que é o próximo valor? Centésimo, que é o 4. Eu uso ele para fazer o arredondamento. Outro exemplo aqui, ó, 1,2734. Eu quero arredondar para décimo, que é o 2 aqui. Quem vem depois dele? O 7. O 7 é maior do que 5, não é? Então eu acrescento 1. Então, acrescento uma unidade, então fica 1,3 ao invés de 1,2. Ok? Essas são as duas primeiras situações. As outras duas é o seguinte, quando é 5. Beleza? E quando é 5. Eu posso ter duas situações de quando é 5. Quando é 5 e continua 0, tá vendo? E quando é 5, mas não é 0, é 0,2, 0,3 ou qualquer outro valor, né? Poderia ser aqui 13, 52, um exemplo, entendeu? Não é 0 o próximo algarismo, é todos os outros, ok? Nesse primeiro exemplo aqui, depois é tudo 0, tá vendo? Aí como que eu analiso? Eu acrescento, vai para 63, eu fico 62. Aí eu vou fazer o seguinte, quando eu quero arredondar para décimo e o centésimo é 5,
e depois é tudo zero, eu vou analisar o 2. O 2 é par? Se ele é par, eu mantenho o mesmo valor. Ok? Ó. Vou analisar, eu quero arredondar para décimo. O próximo algarismo é 5, 5 está no meio. Só que os outros, depois do 5, é tudo zero. Então, se é tudo zero, eu analiso o 2, que é o décimo. Se ele for par, mantém a mesma coisa. Se ele for ímpar, igual aqui, ó, que é 3, eu arredondo, eu acrescento mais uma unidade. Então, vai ficar 12,4. Beleza? Aqui é 5, depois é 0. Então, não tem como fazer arredondamento. O que eu faço? Analiso o décimo. É ímpar, então toda vez que for ímpar, você acrescenta uma unidade. Ok? E quando não for 0, for qualquer outro valor depois do 5, aí, pessoal, você acrescenta, aí você vai acrescentar uma unidade. Beleza? Então aqui é 8,3, igual está aqui, 8,3. E aqui, como tem outro valor depois do 0 aqui, que é o 3, eu acrescento, vai ser 8,5. Ok? Você só analisa quando for 0. Se for par, mantém. Se for ímpar, você acrescenta mais uma unidade. Ok? O outro critério de arredondamento é quando eu tenho uma série, pessoal, de valores. Isso é usado muito em porcentagem. Beleza? Muito. Exemplo, eu tenho uma porcentagem. Vamos imaginar que isso daqui são 5 cidades que eles fizeram a porcentagem do coronavírus, que é o que a gente está tendo no momento aí. Sei lá, o Espírito Santo tem, de todos os casos, desses 5 estados, o Espírito Santo tem 14,4, o outro estado tem 18,4, 12,3, 29,7, 22,2, dando 100%. Ok? Aí o que eu quero fazer? Eu não quero trabalhar com decimal, eu quero trabalhar com o número inteiro. Aí eu venho e faço o arredondamento. Ó. Aqui é 4, então não mexe, 17. Aqui é 4, não mexe, 18. Aqui é 3, no mexe 12. Aqui é 7, é maior do que 5, então arredonda, 30. E aqui é 2, deixa 22. Quando eu somei nesse arredondamento, deu 99. Só que se você está analisando 5 regiões, tem que dar 100%. Aí o que eu faço? Eu pego qualquer uma dessas daqui, ó, qualquer uma dessas, e acrescento mais 1%. Então, eu acrescentei no 30, ó. Eu peguei o 30 e passei ele a 31. Beleza? Aí quando eu somo agora dá 100% igual tá aqui. Tranquilo? Aí eu coloquei aqui exemplo para a gente fazer aqui agora. Beleza? De arredondamento. O ideal era você dar uma pausada no vídeo, tentar fazer e depois você analisar com a mesma resposta. Beleza? Essa é a ideia que eu dou. Pausa, faz e depois você vê se vai bater as respostas. Esse exemplo aqui, na letra A, no primeiro aqui, eu vou arredondar 4 casos, ó, inteiro, decimal, centesimal e milesimal, só para a gente treinar, combinado? Então vamos lá, ó, letra A, tá aqui. Eu vou primeiro inteiro, que é o 25. Quem vem depois? O 7. O 7 é maior do que 5. Se ele é maior do que 5, arredonda, então vai ser 26. Beleza? Agora nós vamos para decimal, uma casa após a vírgula. Quem vem depois do 7, uma casa após 5? Aqui é 0? Não, então eu já acrescento uma unidade. Então vai ser 25,8. Eu só ia analisar se fosse 0, porque aí eu tenho que analisar se o número decimal é par ou é ímpar. Ok? Agora, centesimal. 2 casas após a vírgula. Se é 2 casas após a vírgula, eu analiso o 3. O 3 é menor do que 5, então fica do jeito que está. 25,75. E por último, milesimal, são 3 casas após a vírgula. Eu analiso o 8, né, que é sempre o número depois. Então ele é maior do que 5, então arredondo aqui, acrescento uma unidade no 3. Então vai ficar 25,754. Ok? Letra B. Mesma coisa. Inteiro, decimal, centesimal, milesimal. Inteiro. Analisa o centésimo. O décimo. É 8, é maior do que 5, então arredondo. Então vai para 1.
Agora, decimal, analiso o 8. O 8 é maior do que 5, então acrescenta 1. Então vai ficar 0,9. Centesimal, que é 2 casas após a vírgula. Analiso o 5, ó. Quem vem depois do 5? O 0. Então eu volto para cá. É par. Então eu deixo do jeito que está. 8,88. E por último, 3 casas após a vírgula. Como aqui é 0, só reescrever. 0,885. Ok? Aqui, pessoal, é 13, tá? Eu errei o cálculo aqui, ó. Deixa eu botar 13 aqui. Aí vamos lá, olha só. Exemplo de arredondamento em série. Então, eu tenho aqui 4 valores em porcentagem que somando vai dar 9 vezes isso. Vai dar 100%, beleza? Então, eu vou fazer aquele arredondamento de número inteiro. Então, aqui vai ser 26, aqui vai ser 18, aqui vai ser 52. Por que 52? Ó, 5 não tem valor nenhum para cá, então eu volto para o 2. É par? É par, então mantém o mesmo valor. E 13. Somando isso daqui, vai dar 99%. Beleza? Então, o que eu faço? Tem que dar 100. Eu escolho qualquer valor desse daqui e acrescento 1%. Então, eu venho aqui, vou escolher o 18. Então, vai ser 26 mais 19 mais 52 mais 13. Então, vai dar 100%. Então, isso daí que é arredondamento em série, ok? Então, vamos para o próximo assunto. Agora nós vamos entrar direto assim em dados, em tabela, ok? Que é o gráfico que é a proposta de hoje para a gente saber montar e ter algumas informações a mais. Olha só, normalmente quando a gente trabalha com dados, com gráficos, a gente trabalha com 2 palavrinhas que é muito utilizada: qualitativas e quantitativas. A primeira está aqui, ó, qualitativas, ok? O que se refere a qualitativas? Se refere à qualidade, beleza, de alguma coisa. Não trabalhe com valor numérico. Então essa é a diferença. Quantitativo, você está trabalhando com valor numérico, de quantidade, beleza? Então tá aqui, ó. Qualitativo se refere aos tipos ou atribuições da população. Exemplo: população, habitantes de um país. Variável qualitativa, cor da pele. Desculpa aí. Então, eu não estou trabalhando com valor, estou trabalhando com cor, letra, palavra. Beleza? Arruela produzido por uma indústria. Variável. Qualidade. Qualidade da arruela. Se é perfeita ou se está defeituosa. População, candidato. Variável qualitativa. Sexo, masculino ou feminino. Então, isso daqui a gente chama de qualitativo. Ok? Que é a variável. Quando eu trabalho com as variáveis quantitativa, aí sim são um valor numérico. Então, se refere às valores de expressões de número, elas podem ser discreta ou contínua. Depois a gente vai falar sobre essas 2 palavrinhas aqui, ok? As variáveis quantitativa e discreta, já começa aqui a primeira, ó. A variável quantitativa e discreta são aquelas aquelas passíveis de numeração. Então, exemplo, habitantes de um estado. Variável quantitativa discreta, número de universitário, número de ladrilhos trincados, quando falo de fábrica. Então, normalmente ela vem essa palavra número na frente mesmo, que é a variável quantitativa discreta, ok? A outra é variável contínua, não são passíveis de enumeração. Então, exemplo, ó, os alunos da escola, variável quantitativa, altura. Você não consegue ter uma numeração à altura, porque tem a altura 1,50 m, 1,62 m, 1,40 m, então você tem várias. Você tem uma variação ali. Mesma coisa, diâmetro, comprimento ou massa de um pino produzido na indústria. Você pode ter variação, vai ter, com certeza.
Então, quando tem essa variação aí, a gente chama de variável quantitativa de contínua, ok? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar mais com quantitativas, beleza? Essas quantitativas vai ser o nosso carro-chefe aí do curso. E agora a gente vai começar a colher esses dados. Então, olha só, o que são dados brutos? São aqueles colhidos em determinada amostra sem serem numericamente organizados. Então, sei lá, você vai fazer uma pesquisa. Você quer saber a altura de 30 pessoas na rua. Você sai com uma prancheta e sai anotando. Qual a sua altura? 1,68 m. 1,52 m. 1,81 m. Então, aquilo ali são dados brutos que você tem. Beleza? À medida que nós organizamos, a gente chama de rol. Ok? Quando os dados são organizados em ordem crescente ou decrescente, depende de como você vai querer, a gente chama de rol. Então, dados brutos é quando você tem todos aqueles valores sem organização nenhuma. Quando a gente organiza, a gente chama de rol. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora trabalhar com um exemplo desses dados aí. Então, olha só. Os dados brutos. Em uma pesquisa de preço de certo produto, em 20 supermercados diferentes, foram obtidos os seguintes dados. Está aqui, ó. Supermercado 1, supermercado 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim foi, 11, 15, 18, 19, 20. Beleza? São os valores desse produto. Ok? Teve essa variação toda aí. Beleza. Aí, o que eu faço? Se eu pego eles e organizo, tá vendo aqui? Eu organizei pelo preço, do menor para o maior. Então, eu tenho aqui a mesma tabela, tá vendo? Tá a mesma tabela aqui. Essa tabela que está aqui, dos dados brutos, é a mesma do rol. Só que ela está organizada. Ou seja, do menor preço para o maior preço. Aí ele colocou, ó, R$195 só tem um supermercado, que é número de supermercado. O 198 eu vou ter dois supermercados, 200, 4, 201, 5. Então, ou seja, eu fiz uma tabela organizada de valores isolados. Ok? O que são valores isolados? Eu não coloquei range, não coloquei... Eu poderia colocar assim, quanto supermercado tem de R$195 a 200? Desculpe aí, pessoal. De 195 a 200. Não, eu coloquei preço de cada um. E aí coloquei quantidade de supermercado que tem nesse valor aqui. Então a gente chama dados isolados. Ok? Observe que deu 20 supermercados, igual tá aqui, ó, quantidade 20, total, beleza? E aí ele só colocou, no preço de R$200 ele achou em 4 supermercados diferentes. No preço de 202 ele achou em 3 supermercados diferentes. E no total deu 20. Isso a gente chama de rol de dados isolados, ok? Agora vou um rol de dados agrupados. Olha só. As alturas de 100 estudantes de uma universidade estão relacionadas na tabela ao lado. Então, como ele falou rol, então ela já está organizada. Ele não teve aqueles valores aleatórios, tudo fora de ordem, não. Já está em ordem. Só que agora é agrupados. Olha só o que é agrupados. Agrupados é isso daqui, ó. Ele pegou, ó, na primeira linha de 150 a 158 centímetros. Quantos estudantes tem? 5. De 158 a 160. Quantos estudantes tem? 18. 166 a 174 centímetros. 42. No final, deu quanto? Deu 100. Só que ele colocou, a gente chama isso aqui também de range, né? Ele tem uma margem aqui do mínimo e o máximo. Gente, só o cuidado que eu tenho que ter aqui é o seguinte, isso eu já até falei na última aula que a gente trabalhou com o gráfico. Se você observar, tem 158 aqui e tem 158 aqui.
beleza? Mas funciona assim, essa tabela, essa linha, essa primeira linha, na verdade, ela vai de 150 a 157,9. O 158 já entra aqui, beleza? A de baixo vai de 158 a 165,9. O 166 já entra aqui, que vai de 166 a 173,9. E porque eu não posso colocar 174 e ao mesmo tempo colocar 174 aqui, senão vai dar dois valores. Você vai entrevistar uma pessoa só e vai colocar dois valores. Aí, ao invés de dar 100 aqui, vai dar outro valor. Entendeu? Então, por isso que sempre é assim. Eu inicio com 174 aqui e vai até 181,9. O cara que mede 182, ele está nesse range aqui. Beleza? Aí você fala bem assim, tá, e o cara que mediu 190, aqui não é 182, aqui na verdade não é 189,9, não. Como é a última linha, você vai até 190. Aí nesse caso, sim, o 190 ele entra aqui. Ok? Porque senão eu ia ter que fazer uma linha aqui só para 190 e não tem necessidade. Combinado? Outra coisa, você fala para esse César, mas por que ele colocou de 8 em 8? Gente, existe um cálculozinho que eu vou explicar para vocês. De quanto essa frequência aqui, eu que escolho, beleza? Não é a tabela que já é determinada não, ok? Então vocês entenderam como que foi feito aqui, quando é agrupado? Agrupado é que tem vários valores juntos. Isolado é quando eu tenho o mesmo valor, eu não coloquei nada junto, coloquei 195 todos, 100, beleza? Então eu tenho que ter essa noção. Você fala bem assim, César, quando que eu utilizo agrupado e quando eu utilizo isolado? Você já imaginou você fazer entrevista com 100 pessoas e você colocar a medida de cada um ao mesmo tempo? Igual do supermercado aqui? Aqui era 20 só. E tinha muito repetido, tá vendo? Aí deu uma linha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 linhas, beleza. A tabela não fica tão grande. Agora aqui eu fiz entrevista com 100 pessoas. Não vai dar muita altura, porque a altura é muito diferente uma da outra. Não vai dar muito próxima. Então eu busco minimizar a minha tabela, que senão vai ficar uma tabela gigantesca, não vai caber nem numa folha. Então por isso que quando eu tenho muitas informações, eu trabalho com ele agrupado. Ok? Aí olha só, tabela dados agrupados. A idade de 100 pessoas de uma certa comunidade estão relacionadas, tá aqui. Beleza? Aí olha só, eu quero montar essa tabela aqui agrupada. Eu tô achando ela muito grande na minha visão, entendeu? Então, olha só, vamos entender primeiro a tabela. A idade de 100 pessoas, de uma comunidade estão relacionadas na tabela. Então, eu fui numa comunidade, uma igreja, uma associação de moradores, isso que a gente entende como comunidade. Então, eu fui lá e tinha 100 pessoas, eu perguntei a idade de cada um. Então, exemplo, ó, idade de 7 anos, tinha 5 pessoas. De 12, tinha 10 pessoas. 18, tinha 15. 23, tinha 5. 31, tinha 1. E aí eu fui montando. Só que o que acontece? Eu estou achando que está muito grande, eu quero diminuir. Então o que eu faço aqui? Existe uma fórmula. Eu quero saber a amplitude. A amplitude é esse range que eu falo aqui. Isso que é amplitude. A quanto que eu vou usar aqui? Aí eu venho aqui e faço esse cálculozinho aqui, ó. Eu pego a grandeza maior menos a menor. Quem é maior aqui? Gente, não é quantidade, é idade, tá? Quem é maior aqui? A maior é 67. Como ela já está em rol, ela está ordenada, então a maior vai ser 67 e a menor vai ser 7. Dividido pela quantidade de classes. Classes é quantas linhas eu quero aqui, ó. Linhas, aqui é classe, ó. Uma classe, 1, 2, 3 classes, 4 classes,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ou seja, essa tabela tem 10 classes. Quantas classes eu quero? Ah, eu quero só 5, eu quero reduzir pela metade. Então a amplitude vai ser o quê? Ó? Amplitude. A amplitude vai ser o quê? Ó? Vai ser 60 dividido por 5, que vai dar quanto? 12. Então quem é 12? É o seguinte, ó. Eu vou fazendo a tabela agora, eu vou começar aqui, mas ela já está pronta no próximo slide, ó. Só para vocês entenderem. Eu vou fazendo como aqui agora? A amplitude é de 12 em 12. 12 em 12. Então não começa com 7 anos, que é o mais novo. Quanto que é 7 mais 12? 19. Então a primeira linha vai de 7 a 19. A segunda linha, sempre o que terminou aqui começa aqui. 19 mais 12. 31. Então essa vai ser a amplitude. Olha, observe aqui, ó, eu já terminei a tabela. Ó. Nós calculamos, deu amplitude, deu igual a 12. Beleza? Eu queria 5 classes. Ó, isso aqui é classe. Então, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe e quinta classe. A amplitude está aqui, ó, de 12 em 12. Então, vai ser de 7 a 19, mais 12, 19 é 31, mais 12, 31 é 43, mais 12, 43, 55, e mais 12, 55 a 67. Então, observa que deu, eu coloquei a tabela original aqui, ó, foi de 7 a 67. Tá aqui. Então, todos os valores estão de 7 a 67. E essa quantidade, por que deu 30 aqui? Eu vim contar aqui, gente, ó. A idade. Aqui vai pegar a idade de 7 até 18,11, que é meses, né? Então, 11 meses. 18,11 meses, 30 dias. Então, vai ser de 7 a 18. De 7 a 18. 19 entra aqui, hein? De 7 a 18. Então, vem aqui, ó. 7 a 18. 5 mais 12 entra. Mais 18. Aqui, ó. Então, 25 mais 5, 30 tá aqui. Depois eu vou pegar 19 a 31, ó. 19, aí não tem 19, depois de 18 é 23, então 5. Só que 31, igual eu falei para vocês, entra aqui, ó. 31, na verdade, aqui é 30,11, 30 anos, 11 meses, 30 dias, vamos colocar. 31 vai entrar aqui. Então, só tem o 23, então 5. Do 31 ao 43. 31 ao 43. Então, eu vou pegar essas duas aqui, ó. 31 e 39. 43, não, depois já é 48. E aí eu vou somando, tá vendo? Eu montei minha tabela. Só que eu não posso esquecer dessa formulazinha que tem aqui. Como que eu faço? Eu pego a grandeza maior, que era 67, menos a grandeza menor. Ah, quantas classes eu quero? Quantas linhas eu quero? Aí eu vou definir. Eu posso 3 linhas, 4 linhas, beleza? O tanto que eu quiser. Tranquilo? Aí vamos lá para outro exemplo. Ó. Eu peguei o exemplo do supermercado. Você lembra do supermercado? Vou voltar lá, hein? Do supermercado, ele deu uma tabela isolada. Agora nós vamos pegar essa tabela e montar ela em agrupados. Beleza? Então, a mesma tabela lá do isolado, nós vamos montar agrupado. Então, olha só. A tabela está aqui. O supermercado 1, ele foi em 20 supermercados e o preço de um produto. Como que eu faço para montar essa tabela em agrupados? Eu venho aqui, ó, e pego o maior valor menos o menor. Então, vou fazer aqui do lado, ó, amplitude. Amplitude é igual. Eu até coloquei, grifei aqui para ficar bonitinho. 210 é o maior, 195 é o menor. Dividido por quantas classes eu quero? Eu vou colocar 5 novamente. 5. Beleza? Aqui vai ser 210, a amplitude vai ser 210 menos 195, vai dar 5, 15.
15 dividido por 5, a amplitude vai ser 3. Então, vai ser de 3 em 3. Como assim de 3 em 3? Vai ser, ó, 195, que é o menor preço, 198. 198 mais 3, 201. 201 mais 3, 204. E assim vai. Mas a tabela já está pronta aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz a amplitude aqui de 3 em 3, ó. 3, 3, 3, 3 e 3. Só qual o cuidado que eu tenho que ter na hora de eu colocar a quantidade? Primeiro, pessoal, se são 20 supermercados, a soma tem que dar 20. Então, ó, 16, 17, 19, 20. Beleza, tá dando 20. Se você for colocando a quantidade de supermercado e ver que deu mais ou menos, tem alguma coisa de errado. Então, ó, 195 a 198. 195 é 1. 98, gente, eu não conto, ele vem para debaixo aqui, para classe, para segunda classe, tá vendo? Então, eu não conto ele. Então, é 195, 196, 197. Então, 195 só tem ele mesmo. O resto é tudo 198, o próximo preço. De 198 a 201. Então, eu conto 198, 199 e 200. 201 vai para o próximo aqui, ó. Então, 201 eu não conto. Então, é 200 e 198. Ó, 1, 200, 198, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Deu 6 que tá aqui. E assim você vai somando, você vai contando, você vai montando, tá vendo? Então é assim que você monta a tabela por agrupamento. E aí, gente, eu finalizei minha aula explicando para vocês como que eu trabalho com dados isolados e como que eu trabalho com dados agrupados. Na verdade, gente, o isolado é bem simples, é só você organizar ele em forma crescente ou decrescente. Acabou. Você montou a tabela isolada. Agrupado não, você precisa saber dessa fórmula aqui, tá vendo? Dessa fórmula, mas é bem simples, tá, gente? Ó, eu pego o maior valor que tem na tabela menos o menor valor da tabela. E veja, eu que determino a quantidade de classes, quantas classes eu quero. Normalmente, o que eu faço, gente? Eu subtraio primeiro aqui e vejo quem é divisível. Exemplo, subtrair deu 42. O 42 divisível por quanto? Por 3. Ah, eu quero 3 classes, só 3 linhas, só que ela vai ficar muito grande. Muito grande que eu falo assim, a amplitude dela, né? Ah, eu quero por 6. Ah, divide por 6, então eu coloco por 6. Então, assim, primeiro eu faço, normalmente, como que eu faço para calcular aqui? Eu vou analisar, faço primeiro a subtração, depois eu vejo quem 42 divide, para não dar número quebrado, porque senão você vai dar número quebrado, fica difícil, beleza? Então, é agrupado que demora um pouquinho mais, mas o que vocês vão fazer, gente? Analisa o vídeo, volto para vocês fazerem a atividade. A atividade está bem curta, bem simples, nada do que eu deixei de falar aqui vai estar lá na tabela, no exercício, tudo que eu falei aqui está lá. Então vai ter exemplo de tabela isolada, vai ter exemplo de tabela agrupada e vai ter exemplo de arredondamento tanto em série como individual, ok? Então fica um abraço para todos aí e até a próxima.